Olá, mulheres! Eu, doutora Cida Dornelles, vim aqui falar com vocês sobre um assunto lindo, saúde íntima feminina. Como título de hoje, eu trarei o resgate do feminino. O que é feminino? Como representamos o nosso feminino? Algumas mulheres podem me falar que seria pelas mamas, ou por nossa intimidade, pelo batom nos lábios, pelo cabelo, pelo salto alto, pela saia. Mas ser mulher é muito mais do que isso. Ser mulher é representado por ser filha, ser mãe, ser amiga, ser empresária ou funcionária. Ser mulher. Hoje eu quero trazer essa pergunta para você. Se nós nos limitarmos a representar o nosso feminino pela nossa intimidade ou pelas nossas mamas, se isso por algum motivo estiver abalado, o que nos sobraria? Como que conseguiríamos fazer esse resgate? Então, ser mulher é muito mais. Ser mulher é fazer a diferença na vida das pessoas, na vida dos nossos filhos, dos nossos amigos, do nosso esposo ou namorado, do nosso dia a dia. Então, parabéns a todas nós, mulheres. Quando falamos em intimidade, logo trazemos o assunto sexualidade. Mas nossa intimidade é muito mais do que isso. Nós temos um órgão reprodutor, sim, mas nós temos uma essência, a essência do nosso feminino. Quando falamos em saúde íntima, não podemos falar só em sexualidade. Nós temos que falar, sim, de um órgão, assim como qualquer outro do nosso corpo, que tem que estar em perfeito funcionamento. Fases da vida. Desde a nossa infância até a idade madura, muitas mudanças acontecem. Quem que não lembra do seu primeiro sutiã? Ou de como, quando éramos pequenas, gostaríamos de ter mamas? Olhamos para nossa mãe, olhamos para nossas primas mais velhas, irmãs, e temos aquele desejo, como eu quero ter peito. Quando começamos a usar o nosso primeiro sutiã, na fila da escola, quando os meninos começam a puxar o elástico, naquela fase, nós ainda não gostamos muito de nos relacionar com os meninos. É menina para um lado e menino para o outro. Depois começam a ter aquelas... você já começa a olhar os meninos de uma outra maneira, vem o primeiro beijo, a primeira menstruação. Será que estávamos preparados? Será que nós estávamos preparadas para essa chegada? Depois, primeiro namorado, as primeiras sensações, primeira relação sexual, casamento, primeira gravidez, parto. Quando recebemos aquele bebê em nossos braços, qual mulher que não se sentiu insegura diante disso? E olhando o bebê falou, e agora o que eu faço? Todas nós passamos por isso. Todas as mulheres têm depressão pós-parto porque acontece uma queda abrupta de hormônios. A partir do momento que o nenê saiu, os hormônios eles caem abruptamente. Então todas nós ficamos melancólicas, sensíveis. Logicamente que existe a depressão pós-parto um pouco mais severa, né? Mas todas nós. E às vezes nós não contamos isso. Como que foi tudo isso? Depois, nossos filhos cresceram, nosso relacionamento, algumas alterações vão acontecendo no nosso corpo, às vezes silenciosamente, o nosso cabelo já não está tão bonito, a nossa pele, nossa libido, o nosso corpo está diferente, é o climatério. O que é o climatério? Quando os hormônios sexuais eles vão reduzindo e é a fase da mulher onde nós vemos mais alterações. Até chegar à menopausa, quando realmente a menstruação para, depois de um ano,
Dali vem a idade mais madura, terceira idade. Então, desde a infância, quantas mudanças nós mulheres sofremos. E nós temos um grande responsável de todas essas mudanças, os chamados hormônios. Quando a gente fala hormônio, a primeira ideia que vem à nossa cabeça, hormônio da câncer. Mas será? Os hormônios, eles são necessários para toda essa maturidade, esse desenvolvimento acontecer. Na menopausa, no climatério, quando essa redução hormonal acontece, a mulher sofre muito. Hoje, nós temos uma grande diferença. A mulher de 50 anos hoje e a mulher de 50 anos há 30 anos atrás é muito diferente. A mulher de 50 anos hoje, ela é ativa, ela é viva, ela é profissional, ela é mãe, ela é atleta. Então, como você quer chegar nessa fase? É uma opção nossa. Se você quer realmente sofrer nessa fase, ok. Mas hoje nós temos diversos tratamentos que podem nos ajudar a passar por essa fase de uma maneira leve, sem sofrimento. Então, a menopausa é um marco na vida da mulher porque muitas de nós achamos que é o final da vitalidade, é o final da vida. Mas não é, gente. É só saber como passar por ela. Em todas essas fases, nós trazemos memórias que não ficam só guardadas no nosso cérebro. Essas memórias, elas ficam guardadas nas nossas células, o que chamamos de memória celular, memórias uterinas. Como nós passamos por essas fases e o que trazemos dessas fases, podem instalar-se doenças, problemas físicos. Hoje comprovamos que alguns tipos de câncer, o câncer de mama, ele tem uma ligação muito íntima com tristeza, melancolia, bloqueios, traumas. Então, nós não podemos negar todas essas memórias que nós trazemos. Algumas memórias boas, outras nem tanto, alguns bloqueios. Então, quando falamos em mulher, nós trazemos tudo isso em alta. Tem que ser sim, nós precisamos, em cada fase da vida, uma atenção especial. Para a gente falar sobre saúde, sobre mulher, nós precisamos ter o autoconhecimento. Conhecer como funciona toda essa magia. Lembrar que nós mulheres somos os seres que geram. O ser que gera, o ser que alimenta pelo nosso feminino. Trouxe aqui um modelo muito divertido para mostrar, para simbolizar a nossa região íntima. Nós precisamos conhecer cada parte dela para para o início de tudo. Então nós temos a vulva, que é a parte externa, que ela é composta pelos grandes lábios, que são os externos, e pelos pequenos lábios, que são internos. Nós temos uma entrada da vagina, nós temos a uretra, que é a saída do xixi, então são lugares separados, e nós temos o grande órgão do prazer, que é o clitóris. Vocês sabiam que a única função do clitóris, a única, é prazer? Por que falar sobre isso é tão difícil? Eu trouxe uma curiosidade. Alguém sabia que o clitóris é desse tamanho? São 8 terminações nervosas que têm a única finalidade de prazer. Quando a gente fala em sensibilidade, a vagina ela tem 7 centímetros. Sim, 7 centímetros. Ela pode duplicar de tamanho pela sua elasticidade para receber na hora ali do namoro. A parede onde tem mais sensibilidade é onde se insere o clitóris. O clitóris ele se insere sob a vagina, que é onde a gente chama do ponto G. O ponto G existe, ele fica a 2, 3 centímetros na entrada da vagina. É onde se acomoda
o corpo do clitóris. Então, muitas de nós às vezes não sabemos como que funciona tudo isso. Então eu trouxe isso aqui para vocês verem. Fora essa questão externa, nós temos o que? A vagina, que eu já falei as características dela. Porém, nós temos outros órgãos que têm que estar em perfeito funcionamento para tudo isso acontecer. Nós temos uma bexiga que fica apoiada na vagina, a saída da uretra também. Então, quando nós falamos dos escapes urinários que acontecem com o passar do tempo, nós também temos que levar em consideração se essa bexiga está apoiada, está de uma maneira, a sustentação dessa bexiga se está boa. Porque se não tiver, a bexiga realmente ela dá essa cedida e a saidinha do xixi, a uretra, também cede. Então, se tem algum xixizinho pronto ali, às vezes, num esforço, uma tosse, um espirro, até mesmo pegar na academia, isso pode sair. Então, fora isso, nós temos o intestino, que fica também, no desenho a gente consegue observar que todas as estruturas elas estão interligadas. Então, nós sabemos que o intestino também influencia no pH da vagina. Mulheres que têm candidíase de repetição, a primeira coisa que a gente trata é o intestino. Por quê? Porque tem um casamento entre a flora intestinal e a vaginal. No outro desenho, eu mostro os músculos pélvicos, que é o quê? Que é o entrelaçado de músculos que dá sustentação para todos esses órgãos. Então, a fragilidade, a fraqueza desses músculos também podem trazer problemas para os outros órgãos que ali estão apoiados. Um exemplo, mulheres que tem um problema no intestino, tem o intestino preso, precisa fazer exercícios pélvicos, precisa melhorar essa musculatura para que para que o funcionamento do intestino também melhore. E por que eu coloquei o cérebro ali junto? Gente, o principal órgão sexual é o cérebro. Ou seja, como uma mulher vai tratar a libido, vem com uma queixa, doutora, eu estou com falta de libido, eu preciso melhorar isso. Porém, tudo tem que ser investigado. Se o relacionamento não está bom, se ela não consegue fazer essa entrega no momento íntimo, se ela está com depressão, ansiedade, se toma antidepressivo, isso também altera. Se naquele momento ela não relaxa, fica pensando em outras coisas, em outros problemas que estão acontecendo, a libido também não tem como você se entregar naquele momento. Então, nós precisamos ter uma integração de todo o nosso corpo quando falamos em saúde e quando falamos em saúde íntima da mulher. Tratamentos íntimos. Hoje temos uma variedade de tratamentos para a nossa intimidade. Ele nos traz 3 pilares. O pilar estético, que seria o quê? A beleza, melhorar essa parte visual. Muitas mulheres às vezes se incomodam na hora da intimidade com escurecimento ou com aparência, às vezes os pequenos lábios maiores. Isso traz, além do desconforto durante a relação, também traz um desconforto assim visual para a mulher. Então, hoje nós contamos, além de tratamentos de clareamento, tratamentos estéticos para a região, nós temos as cirurgias íntimas a laser para redução desses lábios, para melhorar toda a estética da parte externa da mulher. O segundo pilar são tratamentos que vão de encontro com aumento e melhora do prazer, ou seja, da sexualidade. Então, nós temos o laser íntimo hoje, que é um laser que consegue melhorar a retração e a lubrificação vaginal, consegue estimular o ponto G, consegue melhorar as sensações durante o namoro, durante o sexo. Nós temos também outros tratamentos que são daí mais para a parte funcional, tratamentos para problemas físicos que já aconteceram. Então, nós temos como queixas as incontinências urinárias, a dor na relação, as fissuras, as candidíases de repetição, as infecções de tracto urinário e da região íntima, TPM e menopausa.
Então, para a menopausa, nós temos vários tratamentos hormonais, não hormonais, mais naturais, fitoterápicos. E sempre, gente, nós precisamos ter o apoio psicológico para todas essas alterações, como falei no início, para todas essas mudanças no decorrer da vida que nós mulheres também sofremos. Saúde íntima. Trouxe aqui para vocês algumas dicas importantes e até algumas queixas comuns que eu ouço no consultório. Sobre a higiene, muitas mulheres acabam se incomodando com o nosso cheiro. Nós temos o nosso cheiro natural, nós nunca vamos ter cheiro de baunilha. Então, nós temos uma grande diferença entre cheiro e um odor mais fétido. Quando nós temos um cheiro mais forte, é porque nós temos bactérias, temos infecções e precisamos tratar disso. Senão, nós temos o nosso próprio cheiro. Então, lavar excessivamente a nossa região íntima não pode. Mesmo usando sabonetes próprios para a região, que hoje nós falamos muito do sabonete íntimo neutro ou de glicerina, nós não devemos lavar internamente. Vagina não se lava, mesmo após a relação sexual. A higiene deve ser feita na parte externa, grandes lábios, pequeno, erguer o capuz clitoriano para fazer toda a limpeza no introito, mas dentro da vagina, não. Nós temos todo um pH, nós temos uma família ali de seres que precisam estar em equilíbrio e é o pH vaginal que faz isso acontecer. Quando nós limpamos excessivamente esse canal, nós desequilibramos e a mulher fica mais suscetível a ter problemas, infecção, candidíase e outras coisas mais. Então, não se lava dentro do canal vaginal. Protetor diário. Muitas questões em relação a isso. Doutora, posso usar? Não deve. O protetor diário é para situações específicas. Nós temos um plástico ali e isso faz abafar. Nós precisamos respirar, a nossa intimidade precisa respirar. Então, uma das dicas é dormir sem calcinha. Nesse momento, a gente dá o que a gente oxigena aquela região. E o uso de protetor diário, então, não é aconselhado. Depilação. Posso depilar? Mas eu ouvi falar que nós tiramos a nossa proteção. O pelo na região íntima tinha uma função lá atrás, onde as mulheres não usavam calcinha e o pelo protegia para não entrar bichinho. Mas hoje nós não precisamos. Então, se você quer fazer uma depilação total ou deixar pouquinho o pelo, não tem problema do ponto de vista de saúde. Então, pode depilar como você quiser. Com cera, depilação a laser, depilação definitiva. Então, hoje comprovado que não há isso é um mito que ficou, tá? Depois da relação sexual, além da higiene, mas a primeira coisa que a gente deve fazer é fazer xixi. Por quê? Para não ter contaminação. Durante o ato sexual, em algumas posições, às vezes nós trazemos algumas substâncias, alguns serizinhos da região anal, então nós precisamos fazer xixi depois da relação. Mito, não ande de pé descalço porque você vai ter infecção urinária. Gente, não tem como a bactéria vir pelo pé e subir pela perna e ir para a nossa região íntima, tá? Então isso é mito. Infecção urinária nós temos por contaminação. Então, esse exemplo de fazer o xixi depois da relação já é algo que ajuda bastante. Secar o xixi. Como que a gente deve fazer isso? Sempre o movimento na região ou de frente para trás. Nunca de trás para frente, para não trazer realmente, né, alguns serizinhos lá da região anal. Isso, gente, é o básico do básico. São dicas do nosso dia a dia que eu acho super importante a gente estar falando aqui. E antes da relação sexual, uma boa higiene, tanto sua quanto do seu parceiro. Inclusive mãos, não só a região íntima, né, para que tudo isso aconteça e não tenha nenhum problema. Bons hábitos de vida.
Bons hábitos de vida entraria tudo, uma boa alimentação, lembrar que alguns problemas, a candidíase ou ovário policístico, tem uma característica muito grande de dietas ricas em açúcares. Então, ter uma boa alimentação também faz parte dos cuidados da nossa saúde íntima. Atividade física? Sim. Exercícios pélvicos? Sim. Lembrando que eu mostrei lá naquele outro slide, que nós temos uma musculatura ali, e sendo musculatura, enfraquece se a gente não usar. Porém, durante a atividade física, nós não usamos essa musculatura. Então, nós precisamos fazer um trabalho em conjunto, sim. Hoje nós dispomos, inclusive no meu canal eu mostro muitos desses exercícios, mas lembrar que precisa ser feito da maneira correta, para que ao invés de ajudar, não atrapalhe. Sexualidade. A sexualidade faz parte da nossa essência, faz parte do relacionamento. Hoje nós já conseguimos comprovar que o orgasmo ele tem outras funções além do prazer. Ele tem a função de longevidade, de aumento de imunidade, melhora do sono, melhora da memória e outras funções. Então, nós precisamos estar bem, inclusive, na nossa sexualidade. Dor durante a relação e libido são dois pontos muito interessantes para a gente falar. Por quê? Porque está tudo interligado. Se eu tenho algum desconforto durante a relação, essa relação ela deixa de ser prazerosa e o nosso cérebro já emite mensagem dizendo: isso não é bom para mim, eu não quero, e acaba virando o quê? Um ciclo vicioso. Então, libido tem a ver não somente com a questão da nossa intimidade, mas também tem a ver com a parte do nosso cérebro. Prevenção. Quando falamos em prevenção, temos 3 tópicos que nós temos que falar: sobre as doenças sexualmente transmissíveis, sobre as doenças hormonais e sobre o câncer. DST é as doenças sexualmente transmissíveis, nós temos que cuidar em relação ao preservativo e à qualidade das nossas relações. Em relação às alterações hormonais e doenças que vêm dessas alterações, nós temos a menopausa, nós temos o ovário policístico, os cistos. Então, cada um precisa de uma atenção específica para a prevenção e depois para o tratamento. E quando falamos em câncer? Gente, câncer, a questão de você fazer os seus exames de rotina, isso não é prevenção. Isso chama-se diagnóstico precoce. A prevenção está muito ligada a 2 fatores, genéticos e aquilo que não é genético, que chamamos de epigenética. A epigenética vem se tornando um dos fatores mais agravantes em relação não somente ao câncer, mas outras doenças. Epigenética é tudo que não é genética, são os nossos hábitos de vida, uma vida mais saudável, e um dos fatores mais importantes que vem crescendo muito nos últimos anos é o estresse. O estresse não só estresse físico, o estresse mental e o estresse emocional, que eu gosto de dizer que hoje o estresse é o grande vilão da humanidade. Mas agora, quando o câncer veio, essa mulher teve, você que está me ouvindo, teve o câncer na mama ou câncer ginecológico, como você se sente? Quantas pessoas fazem essa pergunta a essa mulher? A sociedade impôs, eu digo impôs porque realmente eu acho isso, que essa mulher ela tem que agradecer porque ela está viva. Mas será que ela está viva? Todo dia ela revive o momento. Cada vez que ela tira a sua roupa para tomar banho ou para ter um momento de intimidade, ela vê cicatrizes, não só as cicatrizes físicas, mas aquela cicatriz emocional, que eu chamo de ferida no feminino. Então, o tema dessa palestra é justamente isso. Como fazer o resgate desse feminino?
desse feminino que está ferido, ou pelas mamas, ou pela sua região íntima, por uma cicatriz aparente ou uma cicatriz que está lá escondida. Os tratamentos durante o período, o período agudo, depois de um diagnóstico, são vários. É um momento de muita tensão, porque essa mulher ela fica muito próxima com a morte. O medo maior de uma mulher é a morte, é o que vai ser dos filhos, do casamento e outros problemas que vão passando na cabeça dela. Essas mulheres elas tomam uma medicação que chama-se bloqueador, um bloqueador hormonal, que bloqueia os hormônios femininos de uma maneira muito abrupta. E ela entra numa menopausa precoce. Aquela menopausa que chega para nós de uma maneira lenta durante 4, 5, 6 anos, essa mulher recebe essa menopausa de uma maneira bem agressiva. E com ela vem todas aquelas queixas, aqueles problemas, aquelas sensações. A sua sexualidade também é ferida por vários motivos. Porque ela não se sente mais bonita, ela não se sente atraente e muitas vezes ela não se sente mulher. Muitas vezes ela não consegue ter relações. Por quê? Porque a mucosa vaginal, por essa menopausa, ela atrofia, ela fica mais fina, ela fica ressecada, acontecem fissuras, ela tem dor nas relações. Então, quando a gente conversa com uma mulher que está passando por esse problema, por essa fase, a gente observa isso. Ela não se sente feminina. Como resgatar? Como resgatar esse relacionamento? Muitos casamentos, muitos relacionamentos não suportam essa fase. Então ela tem mais uma dor. A dor de uma separação ou a dor de um casamento, de um relacionamento que ainda se sustenta por piedade, não por amor. Então, entrevistando algumas mulheres, eu ouvi isso. Então, nós precisamos, quando eu falo nós, eu estou falando eu, mulher, eu amiga, eu prima, eu cunhada, eu chefe. Nós precisamos amparar essa mulher de uma outra maneira. Não somente porque ela está viva, mas ela quer se sentir mulher de novo. Ela quer arrumar o cabelo, o que sobrou ali, um outro corte, uma outra textura hoje. Ela quer passar uma maquiagem, ela quer colocar uma roupa justa, ela quer mostrar, ela quer ser feminina. E eu vou falar para você, você mulher que está me ouvindo e está passando por isso, você é merecedora sim. Você merece estar viva e se sentir viva. Você merece resgatar o seu feminino. Estou trazendo aqui algo que creio que vocês não conheçam, que é o laser íntimo. O laser íntimo se tornou o único tratamento para essas mulheres, para resgatar também o feminino delas, porque ele é um tratamento não hormonal, ele é um tratamento local. O laser é o mesmo laser que nós já trabalhamos há 10, 15 anos, porém hoje desenvolveram cabeçotes específicos para a região íntima interna e região íntima externa. Que tipo de benefício o laser traria para essa mulher? Combate a atrofia, esse ressecamento que acontece, esse aumento de lubrificação, aumento da sensibilidade da vagina. Eu vou devolver água, eu vou devolver nutrientes para essa região. Eu vou ajudar a clarear, eu vou ajudar a dar um pouco mais de sensações. Então hoje o laser íntimo ele veio com esse objetivo, um objetivo especial de tratar não só nós mulheres, todas mulheres, mas também essa mulher que quer resgatar o seu feminino e de novo ela quer voltar a sentir prazer, ela quer se sentir mulher novamente, quer ter o marido dela, o namorado, enfim, quer ter de novo esse tipo de sensação. Fora isso, você é merecedora sim de procurar tratamentos para se sentir mais bonita. Esquece isso que você ouve,
que você tem que agradecer só por estar viva. Você pode se sentir viva, você pode fazer cirurgia plástica, você pode ter tratamentos estéticos, você pode fazer embelezamento dos seus cabelos. A terapia capilar hoje veio para fortalecer esses fios que estão voltando a crescer. Nós temos outros tratamentos de rejuvenescimento. Você pode sim escolher roupas bonitas, de novo coloridas. Você pode cortar seus cabelos, você pode se maquiar, você pode tudo. E com certeza hoje você sabe que tem muitas pessoas que podem te ajudar. E para finalizar, eu quero falar um pouquinho do meu projeto, né, em relação a essas mulheres que estão fazendo tratamento de câncer ou já fizeram, que se identificaram com isso. Então hoje nós temos um projeto totalmente voltado para essas mulheres, porque eu quero tratar de você. Eu quero te ensinar novamente a se sentir mulher. Então, meu agradecimento, agradeço a todas vocês que me ouviram, que me assistiram. Segue aqui as minhas redes sociais, o meu contato e um beijo enorme para todas vocês. Olá, o meu nome é Marina, eu tenho 32 anos, eu sou de Joinville e eu recebi o diagnóstico de câncer de mama em 2019. Não foi nada fácil, mas eu tive muito apoio e carinho da ONG Atitude na Cabeça, onde eles me deram uma peruca, que me ajudou bastante no processo enquanto eu estava careca, né, fazendo a quimioterapia. Também recebi uma almofada de coração que me ajudou muito quando eu fiz a mastectomia. Eu digo para vocês que é muito importante a gente conhecer o nosso corpo, a gente tem que amar cada pedacinho e estar atento aos sinais, porque se a gente perceber alguma coisa diferente, a gente já pode buscar ajuda e de repente receber um diagnóstico precoce e começar o quanto antes o tratamento, pois aumenta assim as chances de cura. E da mesma forma como eu venci, eu tenho certeza que você também, se estiver passando por um tratamento, vai vencer também.